Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que ela continue falando ao nosso coração, como já tem feito desde o começo desse culto, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue fluindo de forma ímpar, de forma específica em cada coração e movendo em nós aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu preparei Deus pôs no meu coração algo assim, cheio de perguntas. O texto diz: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E eu comecei a pensar, o que será que Paulo fazia ou faz para que desse a ele a autoridade, para que desse a ele a autonomia e a coragem, não é mesmo? E a ousadia de dizer: me imitem. É isso? Me imitem. Imitem ao que eu faço, copiem a minha maneira de agir, copiem a minha maneira de falar, copiem a minha maneira de ser. E pensando como que isso funcionava, eu fiz uma pergunta para mim assim: quais atitudes de Paulo eu devo imitar? E é lógico, se eu for traçar aqui todo um paralelo sobre a vida de Paulo, nós vamos ver aqui inúmeras ocasiões em que nós devemos e podemos imitar ao que Paulo ensina e a maneira que Paulo andava. Mas eu separei algumas coisas que eu quero conversar com você rapidamente nesta noite, que está lá em Efésios capítulo 4. Vou pedir para o Paulo colocar aqui para a gente. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, não precisa, você presta atenção aqui no texto, ou se quiser abrir também, fique à vontade. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, Paulo fala o seguinte: guarda na tua mente aí, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de... Guarda isso daí. Aí Paulo fala assim, a partir do versículo 25 de Efésios 4: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei a ira, ou irai-vos, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. 27, e não deis lugar ao diabo. 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Nós poderíamos continuar aqui no capítulo 5, para quem não sabe, você que você sabe, Efésios também foi escrito por Paulo. O mesmo Paulo que disse, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, lá em 1 Coríntios, escreveu esta carta também à igreja de Éfeso. E quando ele está dizendo isso, a partir do capítulo 5, ele vai dizer outras coisas que também devemos fazer e outras práticas que devam ser mudadas. Mas eu quero parar até aqui no versículo 30 que diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Qual foi a primeira pergunta que nós fizemos essa noite mesmo? Qual foi? Não se lembram? Que atitudes de Paulo devo imitar? Certo? Grava aí. Que atitudes de Paulo devo imitar? Nesse texto que nós lemos, ele fala sobre abandonar a mentira. Ele diz aqui, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade. É uma atitude de Paulo que nós devemos copiar. Quando Paulo fala assim, sedes pois imitadores de Cristo, como eu também sou, talvez algumas pessoas falaram assim, mas é difícil, porque eu não vejo a Cristo, eu não sei como é essa relação. Então Paulo fala assim, tá bom, então para vocês entenderem melhor, sedes meus imitadores, porque eu imito a Cristo, imitem a mim. E a primeira coisa que Paulo fala é assim, parem de mentir. Para de mentir. É impossível, não há congruência, não há comunhão entre imitar a Cristo, copiando o que Paulo fazia, e com mentira. Ele mesmo diz, portanto, ele não está falando para mim ou para você, ele diz para todos, cada um de vós deve abandonar a mentira. Abandone, porque às vezes a gente não presta atenção quanto que a mentira faz parte da nossa vida. É uma mentirinha santa, pastor, é mentirinha ungida, tem problema.
Tem. Mentira é mentira. E ele fala, abandone a mentira. Ele fala outra coisa aqui no versículo 26. Irai-vos, mas não. Por quê? Deixa eu te explicar o que é isso. Quem aqui já ficou com raiva? Irmãos, é normal. A raiva, a ira, faz parte do nosso sentimento. Deus colocou em nós, quando Ele criou o homem, Ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É a capacidade de agir, de raciocinar e dotado de emoções, livre-arbítrio. As mesmas emoções que Deus tem, Ele pôs em nós, porque somos imagem e semelhança dEle. Então não há problema na ira. Você pode ficar nervoso, você pode ficar com raiva, a irmã aí pode ficar possessa por 2 minutos, tá bom? Mas o que você faz? O texto diz, não pequeis. A ira não é o problema é o que vem depois dela. Porque a ira, irmãos, acontece. Sabe quando você leva aquela fechada no trânsito? Aí quando alguém entra na sua frente sem dar seta, você fala, é só no Natal que você usa pisca-pisca, né? Dá raiva. Quando você ouve frases, por exemplo, assim, não existe ninguém mais honesto do que eu, nem nas igrejas evangélicas. Isso me deu raiva. Me deu raiva. E sabe o que eu fiz com a minha raiva? Nada. Deixa ele lá. Eu descobri que eu não sou mais honesto que ele. Estou na igreja evangélica, não estou? Quem está na igreja evangélica aqui? Todo mundo está. Às vezes as pessoas não pensam no que falam. E a hora que você não pensa no que você fala, você pode irar aos outros. E a ira não há problema nela. Nós sentimos ira, ficamos bravos, ficamos irritados. Mas Paulo fala assim, não tem problema, relaxa. Não vá às consequências de fato. Eu já fiquei irado várias vezes. Às vezes o próprio filho tira a nossa seriedade, não tira? Você fala assim, hoje eu te pego. Aí o que todo mundo fala? Calma, respira, né? Espera calma, não bata enquanto você estiver bravo, né? Ou não dê bronca, porque senão transfere para a criança e blá blá blá. Então calma, irai-vos, não tem problema em irar, mas não peque. Ele ensina outra coisa aqui nesse mesmo texto, versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Olha que prática, sedes imitadores de Paulo. Paulo fala, vocês imitem a mim, como eu imito a Cristo. Então, fale a verdade, não minta mais. Fique nervoso, mas não peque. E para de roubar. Ai pastor, mas eu nunca roubei nada. Posso te contar um mistério? Você vai ficar decepcionado comigo, não? Eu já roubei. Eu roubei um choquito. Sabe o chocolate choquito? Sabe a Rod aqui na frente do pronto-socorro central? Eu roubei um choquito lá dentro. Eu vou mentir pra você, eu não sou santo, eu roubei um choquito lá dentro. Quantos anos eu tinha, mãe? Não, 5 não, eu estava na escola. Tinha só 5? Não, eu tinha mais, eu estava na escola já. Não. Eu roubei. Mas olha só, eu fui sincero depois. A minha mãe comprou uma bandejinha que vinha 4 choquitos. Aí eu roubei um que não era aquele, eu roubei outro. Que minha mãe já estava levando, vou roubar mais um, né? Aí eu roubei outro. Aí o que eu fiz? Eu lembro que eu coloquei no bolso do uniforme da escola, que era do Aldino Pinotti, né? Aquelas jaquetas de escola, eu coloquei no bolso. Aí disfarçadamente eu fui pro banheiro. Tô eu lá comendo meu chocolatinho. Bom. Quem que bate na porta? O segurança da roda. Cata no meu braço e fala, vem comigo. Caiu a casa. Aí falou assim, vamos lá onde tá seu pai e sua mãe. Fui lá, meu pai estava no caixa já pagando, junto com a minha mãe. Aí, olha a sinceridade que nós temos que ter no coração. E como eu fui burro, né? Porque, putz, enfim. A bandejinha que minha mãe tinha pego estava rasgada. Aí ela falou assim pra mim, você pegou esse chocolate daqui? Eu falei, não! Tinha que ter falado sim, aí tem problema. Não, eu falei que não. Tem que ser honesto também. Eu já roubei. Aí Paulo fala assim, sedes meus imitadores, não roube mais. Aí eu parei de roubar. Eu parei. Às vezes nós roubamos, sabe o que? A alegria do outro. Sim ou não? Tem gente que não suporta a gente contente. Tem gente que não me suporta porque eu estou sempre rindo. Cadê a Fran? Subiu? Então vou falar. De manhã eu acordo, eu começo a cantar em casa.
Em casa eu canto, eu levanto de manhã, sai cantando, cantando. Ela me olha com uma cara assim, do tipo assim, por que eu não morri essa noite? Aí ela olha pra Estela e fala assim, só o pai consegue cantar de manhã. Aí minha filha tá assim, só o pai. E eu tô, mas isso sou eu acordo assim. Tem gente que acorda, precisa de 3 dias para acordar de verdade. Eu já acordo no pique. Eu acordo querendo brincar, dando risada, cantando, fazendo piada, porque eu sou assim. Mas tem gente que não gosta de gente feliz. Tem gente que tem raiva de gente que ri muito. Tá rindo de quê? Tem gente que... Você acaba roubando a alegria do outro. Deixa o cara ser feliz. Deixa as pessoas sorrirem. Deixa as pessoas serem alegres, serem divertidas. Eu canso de dizer que a Bíblia é extremamente alegre e divertida. Então seja assim. Imagina Paulo falando para uma igreja, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, para de roubar, né? Na boa aí, né, igreja? Para de roubar, né? Só que aqui era um roubo físico mesmo. Eles eram ladrões, roubavam coisas que não deviam. Mas às vezes roubamos a esperança. Sabe, poxa vida, o país está em crise, né? Pai, tem mais gente não, Brasil, eu de você ir embora para o país. Aqui, eu estou roubando esperança. Eu estou roubando a fé, eu estou roubando a alegria, eu estou roubando às vezes eu estou roubando até a crença da pessoa em Deus. Olha, eu posso estar passando por uma dificuldade, estou com um problema, mas eu creio em Deus, sei que Deus vai fazer um milagre, vai entrar com providência. Você fala isso para uma pessoa, ela fala assim, não, você não pode roubar nem a fé que eu tenho em Deus. Eu creio que Deus vai mudar a história da minha própria vida, porque quem governa a minha vida não são os partidos políticos, não são os governos, é Deus que governa a minha vida. E se eu creio em Deus, eu creio que eu posso mudar tudo, e que Deus pode me fazer andar em lugares altos, ainda que tudo esteja baixo. Só que tem gente que gosta de roubar a coisa dos outros, gosta de roubar alegria, gosta de roubar esperança, gosta de roubar um sentimento, gosta de roubar aquilo que às vezes nós temos de mais preciosos, que é a nossa própria vida com Deus. Hoje o que nós fizemos aqui, quando foi para você, agradeça, 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 é porque normalmente o nosso agradecimento, o nosso senso de gratidão tem sido roubado. Hoje pela manhã o irmão Genilson fez isso, ele falou, nós vamos cantar um hino, enquanto estivermos cantando, vai lembrando das coisas que Deus fez, vai agradecendo a Ele, porque o nosso cotidiano, a nossa geração, ela tem roubado a cada dia o nosso próprio senso de obrigado. Quantas pessoas você não ouve mais falar obrigado? Que nem agradece mais. Você faz uma bondade, faz que seja um favor. Você fala assim, licença por favor. Você não fala nem muito obrigado para a pessoa que te deu a licença. Nós perdemos, tem sido roubado o nosso senso de gratidão, principalmente de gratidão a Deus. Tem sido totalmente furtado das nossas mãos. Por isso que ele fala, não furte mais, não roube mais. Outro versículo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Tem gente que gosta de um palavrão, né? Tem gente que gosta. Tem gente que cada 10 palavras, 11 é palavrão. Consegue. Mas é que saiu. Então, Paulo está falando assim, sede meus imitadores, não saia da sua boca palavras que não edificam. Palavras torpes é palavrão. Palavras que não edificam, você pode traduzir por palavras de murmuração, palavras de reclamação. Você vai pedir uma ajuda para alguém, vai pedir um conselho, ao invés da pessoa te ajudar, te põe mais para baixo ainda. Tem gente assim, tem gente que consegue, né? Tem aqueles crentes âncoras. Você chega perto dele, se afunda junto com ele, fala, estou morrendo afogado junto. Porque não consegue te dar uma palavra de esperança, uma palavra de vida e te pôr para cima. Eu fico olhando esse texto aqui e falando assim, gente, presta atenção aqui, quando Paulo fala, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo era um cara que perseguiu os cristãos e que se converteu. Você lembra da história, certo? Não vou contar ela aqui. Quando Paulo fala assim, não minta mais, quando você ficar irado, fica com raiva, mas não peca, para de roubar, para de falar besteira. Eu vejo nesse texto que Paulo era assim, enquanto Saulo, ele mentia. Qual o problema? Enquanto Saulo, ele ficava com raiva e ele pecava, ele tinha raiva dos crentes. E o que ele fazia quando ele tinha raiva dos crentes? Ele matava os crentes. Olha que beleza. Enquanto Saulo, ele deveria roubar as coisas. Roubava a alegria, talvez matando o pai, porque era cristão, ou a mulher, ou um filho, ou aprisionando alguém, ou roubava de fato coisas materiais.
E da mesma forma, não saía nada que se prestasse, talvez, da boca de Paulo enquanto Saulo. Depois que ele se converte, ele traz a própria vida dele como exemplo. Olha, sedes meus imitadores, porque eu fazia isso, e agora não faço mais, então também não façam. Só que quando chega no versículo 30, ele fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo. Pergunte para mim, pastor, o que significa isso? Pergunte. Boa pergunta sua. Gente, como vocês são inteligentes. É outra pergunta. A primeira pergunta que eu me fiz, qual que foi? O que imitar de Paulo? O que Paulo tem para ser imitado? A segunda pergunta, o que é não entristecer o Espírito Santo? Você tem ideia do que é isso? Não entristeçais o Espírito Santo? Eu falei que hoje que devia estar pregando aqui era o charada do Batman. Se você não assistiu o filme, você não entendeu. É uma piadinha. Depois você põe no Google, charada do Batman. Cheio de perguntinhas. O que é não entristecer o Espírito Santo de Deus? Paulo fala todas essas coisas que são coisas naturais. Aí ele fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo. No próprio capítulo aqui, 4, volta comigo lá no versículo 17. O versículo 17 diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios ou os não cristãos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Deixa eu te explicar isso. Quando eu minto e peço perdão para Deus, Ele me perdoa? De coração, estou pedindo perdão com profundo arrependimento, Ele me perdoa? Se eu roubar alguém alguma coisa, Ele me perdoa? Se eu falar alguma besteira, falar um palavrão, falar coisas que não edificam, Ele me perdoa? Agora, você sabe o que é complicado aqui? O que entristece o Espírito Santo? Porque se eu faço algo errado no campo material, como esses que nós dissemos agora, e peço perdão genuinamente, Ele me perdoa e o Espírito de Deus se alegra novamente comigo. Agora, o entristecer o Espírito Santo não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu penso. Porque eu posso mentir para você e te pedir perdão. Ok, resolvemos nosso problema. Eu posso roubar alguma coisa do Sanders, depois devolver para ele. Ok, resolvemos nosso problema. Eu posso falar uma palavra, pedir perdão para os irmãos. Ok, resolvemos nosso problema. Mas o que ele está falando assim, não entristeça o Espírito Santo. As atitudes são essa. Mas cuidado com o Espírito Santo. As atitudes de um para com o outro é essa. Imitem, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, andando desta forma de uns para com os outros. Agora, da mesma forma que eu faço, sedes meus imitadores, não entristecendo o Espírito Santo, com aquilo que você pensa, da maneira que os gentios pensam, da maneira que eles andam, da maneira que eles agem. Aí eu fiquei pensando assim, se eu penso como um gentio pensa, como um não cristão pensa, logo eu passo a desejar, ou a buscar o quê? Aquilo que ele também pensa. Não é assim? Se eu não penso as coisas de Deus, eu passo a pensar e a buscar as coisas que não são de Deus. Ou é uma coisa, ou é outra. Romanos capítulo 12 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que renovais, sejam transformados pelo vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu preciso mudar minha mente. E Paulo está falando assim, olha, não entristeça o Espírito Santo com aquilo que você pensa. Sabe aquele missionário conhecidíssimo chamado Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial? Esse homem é missionário, palavra profética. Tem uma pregação dele que ele diz assim, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? É uma música deles. É isso que Paulo está falando, não entristeça o Espírito Santo com aquilo que você faz, quando ninguém te vê fazendo. Porque aqui, dentro da igreja, ninguém vai fazer coisa errada. Você não vai nem pensar em coisa errada. A coisa mais errada que você vai pensar hoje é assim, comer pastel, vou sair do meu regime, hein? É o mais errado que você vai pensar hoje. Aqui dentro é assim que funciona, mas e lá fora? Como que é o teu pensamento quando ninguém te vê pensando? O que você gostaria de fazer se você fosse invisível? É isso que entristece o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando, não entristeça ele com aquilo que você pensa, com a cultura e o pensamento dos que não são cristãos. O pastor Manuel estava aqui na frente falando assim, olha, esse ano é o ano da multiplicação. Talvez o seu pensamento foi assim, pastor, duvido. Você acabou de entristecer o Espírito Santo, não foi ao pastor Manuel. Você está me entendendo em nome de Jesus?
No começo do culto, irmão, levante sua mão, agradeça a Deus, fale a Ele, dê brados de gratidão, de louvor, de adoração. Não gosto desses negócios. Você não está entristecendo a mim, você está entristecendo ao Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu busco a mentalidade do mundo, mais eu vou querer ter as coisas que eles têm. Às vezes, vou te dar um exemplo aqui. Nós queremos, a gente pode às vezes olhar, sabe aquela revista Caras? Todo mundo conhece a revista Caras, né? Eu acho legal aquela revista, que ela tem um conteúdo muito edificante, tá? Para a sua vida. Se você puder uma hora dar uma lida, você vai ver que transformação que acontece no seu coração. Aí a raiva vem, né? Você vê aquele monte de gente bonita, em lugares lindos, vivendo bem, gastando dinheiro. Aí o que você pensa? Poxa, esse cara é feliz. Esse aqui esse é contente. De helicóptero, jatinho, lá na Ilha de Caras, esse cidadão é feliz. É o nosso pensamento de acordo com o pensamento dos gentios, que Paulo está colocando aqui. Se eu começar a pensar que nem ele pensa, eu vou começar a buscar as mesmas coisas. Vamos pegar um exemplo simples. Vamos pegar aqui, de futebol, pegar o Neymar. O Neymar é um dos caras, né, que você sabe de que eu estou falando, né? Alguém não conhece Neymar? Não sei, né? Ele fala assim, pastor, quem é esse? Muita gente olha para ele e fala assim, poxa, se eu tivesse o dinheiro dele, se eu jogasse que nem ele joga, se eu tivesse essa condição, eu seria feliz. Eu consigo ser Neymar? Alguém que consegue ser Neymar? Até porque se você conseguisse, eu não estava aqui, estava lá. Mas eu gostaria que você conseguisse, porque o dízimo ia ser uma bênção, hein? Oh, Jesus! Irmão, tem que pensar em todos os lados, né? Mas você sabe qual que é o problema? Eu não consigo ser o Neymar. Mas se eu gosto de jogar bola, de repente eu consigo comprar uma chuteira igual a dele. Não consigo? Eu vou ter uma chuteira igual a dele, amarelinha, da Nike e tal. Eu não consigo ser ele, mas será que eu consigo comprar o mesmo smartphone que ele usa para postar aquele monte de foto no Instagram? Eu posso conseguir comprar um igual. Eu não sou o Neymar, mas eu posso raspar meu cabelo de lado aqui, deixar um moicano e fico parecido com ele. Eu não sou o Neymar, mas eu consigo de repente ter algumas coisas que ele tem. Eu consigo de repente usar as roupas que ele usa. Eu posso de repente frequentar as festas que ele frequenta. Eu posso fazer as coisas que ele faz, mas eu sou ele. Quando nós pensamos de acordo com a maneira que o incrédulo pensa, nós começamos a agir como o incrédulo age. A nossa sociedade é a sociedade mais consumista da história, mesmo em crise. Eu estou falando do mundo inteiro, mas principalmente do Brasil. Extremamente consumista. Tudo que sai de novo eu quero. Tudo que sai, agora isso é novo. Saiu. Minha filha estava nessa, estou começando a repreender o espírito de consumismo nela. Porque ela começa a ver esses desenhos, aí vem um comercial, pai, eu quero a Polly, que vem com a Polly, que vem com a Galiquinada, que vem com o patins, e aí vem a blusa, e fala, filha do céu, pai vai ter que comprar a fábrica da Polly. Porque tudo que ela quer não dá. Nós somos assim, nós somos consumistas. E nós queremos mais, queremos cada vez mais. Só que se a gente busca a mentalidade do mundo, vamos querer copiar aquilo que o mundo faz, ou aquilo que eles têm. E aí eu te faço uma outra pergunta. A primeira pergunta foi, o que eu tenho para imitar de Paulo? A segunda pergunta, como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Já respondemos, buscando coisas que não são de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre buscar? Você se lembra? Mateus 6,33, o que diz lá? Buscai primeiro o reino e serão acrescentadas. Presta atenção numa coisa, o texto diz as demais coisas. Seja curado em nome de Jesus. Não há problema em você ter demais coisas. Existe uma teologia inversa que prega o seguinte, que você tem que ser pobre de maré de si para poder ir para o céu. Isso não está na Bíblia. Abraão era pobre? Davi? Salomão? Agora quando chega na nossa vez, aí tem que ser, é assim que funciona então? Isso é mentira. Você pode sim ter demais coisas. Você pode orar e falar, Deus, esse ano eu queria comprar um carro. São demais coisas. Deus, esse ano eu queria comprar uma casa. São demais coisas. Deus, esse ano, como o Sanderson falou aqui, eu queria ter condição de pagar para todo mundo. Amém, que Deus dê condição a eles. São demais coisas. Deus, esse ano eu queria casar. Não, aí não vou entrar nesse assunto. Mas existem coisas e demais coisas que nós podemos e devemos pedir ao Senhor, para que nos abençoe sim, com bênçãos materiais também. Mas o texto diz, buscai primeiro o reino
e as demais coisas virão. É consequência daqueles que buscam o reino. Só que a mentalidade que entristece o Espírito Santo nos faz buscar as demais coisas e depois a Deus. Quando eu tiver um carro para ir na igreja, aí eu vou virar um adorador de verdade. Quando eu casar e puder entrar de mãos dadas com a minha esposa na igreja, mistério. Inverteu o valor, inverteu as coisas. Isso entristece o Espírito Santo. Busque primeiro a Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí nós vivemos numa sociedade que já percebeu que todo mundo meio que imita todo mundo. Aí para que eu seja aceito, eu preciso imitar fulano de tal. Para que eu seja aceito, eu preciso imitar ciclano. Para que eu seja aceito num grupo ou numa sociedade, eu tenho que imitar os costumes. Quando Paulo disse, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo, agindo diretamente da mesma forma que eu ajo com as pessoas, não mentindo, não roubando, não falando mal, cuidando da sua mente para não entristecer o Espírito Santo, pensando nas coisas que vêm do alto e buscando o que vem do alto. Porque se eu não faço essas três coisas, imito alguém como Paulo, andando direito e não pensando as coisas que vêm do alto e buscando o que vem do mundo e não buscando a Deus em primeiro lugar, eu posso simplesmente ser um imitador. E aí eu te faço uma pergunta: será que hoje eu e você não nos tornamos apenas uma imitação barata do Evangelho? Pergunta para você, essa pergunta o Espírito Santo me fez nessa tarde. E eu falei assim, Deus, eu não quero ser uma imitação barata do teu Evangelho. Porque eu posso não ser cristão, mas eu posso vir à igreja, não posso? Eu não sou Neymar, mas eu posso ter a chuteira dele, não posso? Eu não sou cristão, mas eu posso ter uma Bíblia, não posso? Eu não sou, Silvio Santos, mas eu posso assistir o canal dele. Eu posso não ser cristão, mas eu posso assistir o culto aqui na igreja. Eu posso não ser aquilo que eu gostaria de ser, mas eu posso ter aquilo que eles têm. Eu posso não ser cristão, mas estar convivendo como um cristão. Eu posso não falar inglês, mas eu posso viver dentro da igreja como se eu fosse falando o cristianês. Todo aleluia, glória a Deus, o Senhor é contigo, está amarrado no nome de Jesus, glória, amém, vai na paz. Semana de vitórias, Jeová é contigo, é Deus na tua causa. Cristianês. Será que eu não estou vivendo talvez um cristianismo de imitação? Eu estou na igreja, eu venho, eu dou até meu dízimo, meu dízimo ali todo mês. Será que eu não estou só imitando o verdadeiro Evangelho? Paulo fala assim, sedes pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós queremos imitar os costumes deste mundo, imitar a nossa sociedade, sermos igual à nossa sociedade, e muitas vezes nos pegamos sendo igual a Cristo, sendo igual a cristãos, sendo igual a evangélicos e sendo iguais na igreja, mas não que sejamos de fato convertidos em Jesus Cristo. Você me entende em nome de Jesus? As igrejas hoje estão repletas de pessoas que estão imitando o cristão. Porque hoje, irmão, cristão virou moda. Hoje ser crente é legal. Você que tem mais ou menos a minha idade, e um pouco mais do que a minha, vai se lembrar que antigamente era vergonhoso falar que era cristão. Antigamente falar que era evangélico era um problema, hoje é status. Hoje às vezes você vai fazer uma entrevista numa empresa e fala que é evangélico, eles te contratam porque você é evangélico. Antigamente era muito complicado, hoje não. Hoje é legal ser crente, hoje é bacana ser crente. Hoje as pessoas falam assim, nossa, fulano é crente, é crente. A pergunta que eu te faço nessa noite, será que nós não estamos aqui com o nosso coração apenas imitando um cristão? Apenas imitando o Evangelho? Será que nós não somos cópias e simplesmente uma imitação barata lá do Paraguai de um verdadeiro evangélico? De um verdadeiro evangelho autêntico? O capítulo 5, o versículo 1 de Efésios diz, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, o mesmo Paulo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Coisa mais bacana é você ver um filho imitando o pai, uma filha imitando a mãe. Às vezes a Estela conversa com a Fran e ela fala as mesmas palavras que a Fran fala para ela, e a gente acha engraçado, porque é bonito ver o filho imitando o pai, ou ver a filha imitando a mãe.
E Paulo fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. E como que eu vou viver dessa forma? Como que eu vou fazer tudo isso? Simples. Eu corrijo a minha atitude nessa esfera. Paro de mentir, paro de roubar, paro de falar mal das coisas, das pessoas, palavras torpes. Segundo, paro de entristecer o Espírito Santo, pensando naquilo que o mundo pensa. Porque se todo mundo está pensando assim, eu vou pensar também. Porque o que eles acham é o que eu acho, o que eles estão fazendo é o que está certo, então tem que ser desse jeito. Terceiro, buscando em primeiríssimo lugar as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus, e não as minhas próprias coisas, porque elas serão acrescentadas, elas serão nos dadas dia após dia, de acordo com a vontade do Senhor. Jesus, antes de ir ao céu, ele fala para os seus discípulos: vivam de forma correta, e todas essas bênçãos vos seguirão. Por onde você for, as bênçãos vão atrás de você. Eu vejo hoje em dia as pessoas fazendo campanhas, e sobe aqui, e vai lá, e dá cambalhota para alcançar a bênção, mas a Bíblia diz que a bênção segue aqueles que servem a Deus. Então tem alguma coisa errada aí. Se a bênção me segue, por que eu tenho que correr atrás dela? Porque talvez ela não seja minha. É a chuteira do Neymar que eu queria ser igual. Eu vou comprar essa Bíblia aqui, porque eu vi um pregador lá nos Estados Unidos pregando com ela, e ele era poderoso, então eu vou comprar a Bíblia igual. Eu vou ter o mesmo poder só porque eu comprei a Bíblia igual? Não vou ter. Eu não quero me tornar, falando de mim, eu não quero me tornar uma imitação barata do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não quero. E eu não quero que você também se torne isso, em nome de Jesus Cristo. Quero que você seja curado, seja restaurado, e que você tenha um coração igual ao coração de Deus. Não estou falando para você ir para Nárnia. Acabou o culto, não vejo ninguém, não falo com ninguém, sumiu. Como o irmão Ed até deu um exemplo aqui agora de manhã, de um rapaz para trabalhar lá com ele. Ele foi brincar com o rapaz, que time que ele torcia, o cara já: torce pro time de Jesus. Aí o irmão Ed, profeta de Deus, avisou, falou: com essa sua conduta você não vai durar muito aqui não. Quem estava aqui de manhã lembra, o rapaz deu para ele e falou assim: é você que não vai durar nada. Crente, né, Ed? Crente. Quanto tempo ele ficou na empresa? Menos de um mês. Está imitando o crente, está imitando o cristão. A atitude não corresponde. Eu não quero que nós sejamos imitadores, eu quero que nós sejamos igreja. Eu não quero que a gente seja uma cópia, eu quero que sejamos verdadeiramente, genuinamente convertidos e transformados, nascidos de novo, como nós cantamos hoje. Que nós não sejamos imitadores, mas que possamos ser como crianças, como também cantamos hoje. Que ainda que às vezes nos dê vontade de crescer e de agir por nós mesmos, que o Espírito Santo nos tome de volta e fala: não, anda aqui, fica aqui. Você não é uma cópia, você não é uma imitação barata, você é imitador de Deus como filho amado. Amém? Quero que você abaixe sua cabeça e comece a orar. Examina você a sua vida. Eu não estou aqui para examinar a vida de ninguém. Com muita dificuldade eu consigo examinar a minha, para saber se eu não sou apenas uma imitação barata do Evangelho. Será que eu talvez não tenho sido às vezes uma imitação daquelas bem xing-ling que você compra na 25, de evangélico? Que tipo de cristão nós estamos nos tornando? Meu querido, esse tipo de palavra, ela não é pregada nas igrejas, porque as pessoas não querem mais, não pregam mais transformação, as pessoas não pregam mais salvação, as pessoas não pregam mais conversão, as pessoas não pregam mais transformação da água para o vinho, da vida de cada um. Porque se eu pregar isso, as pessoas não vêm mais na igreja. Eu fui lá, o pastor falou um negócio que me incomodou. O evangelho é para isso, é para te incomodar mesmo. E se você está incomodado, o evangelho também é para te acomodar. Quero que você examine sua vida. Você tem sido um cristão autêntico, original, com selinho de garantia do Espírito Santo? Selados? Ou às vezes as nossas atitudes não passam de uma imitação barata de um cristão? Porque aqui no nosso clube, aqui nós somos os melhores, nós jogamos bem,
Mas quando saímos daqui, a nossa vida é totalmente destruída. Quero que você abaixe sua cabeça. Enquanto nós estivermos cantando esta canção, quero que você ore e fale: Deus, não permita que eu seja uma imitação barata do teu evangelho. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ainda de cabeças baixas. Eu não sei se você é ou não uma imitação barata do evangelho. E eu não estou aqui para dizer isso também não. Como eu disse, com muita dificuldade eu tenho que dar conta da minha própria vida, para que eu não seja uma imitação do evangelho. Porque deixa eu te dizer uma coisa muito séria: imitação do evangelho não chega no céu. Imitação do evangelho vai para o inferno. Imitação do evangelho não é autêntico. Se não é autêntico, se não tem o selo de pureza e de autenticidade do Espírito Santo, não vai ao céu. Examine-se. Olha para as práticas que nós falamos aqui hoje. Veja se você tem sido um cristão autêntico ou não. Se você tem sido um verdadeiro imitador de Deus como filho amado. Como eu disse, eu não estou aqui para te julgar. Eu quero apenas que você seja curado em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja séria. Nós não envergonhamos ninguém, não humilhamos ninguém. Queremos que você seja curado pelo poder do Espírito Santo de Deus.